o vídeo caiu porque provavelmente o computador está com pouco espaço. Mas já tínhamos visto então os valores dos conectores. Depois há um outro item que pode surgir e que é parecido. Reconhecer valor de travessões, interrogações, enfim, reconhecer o valor de sinais de pontuação. Os sinais de pontuação, no fundo, são conectores também. Dou só um exemplo ou dois. Com o uso das reticências na linha 14, no imaginário popular, a noite esteve sempre associada a todos os perigos: insegurança, criminalidade, desconforto, e depois lá vêm as reticências. A autora do texto, e depois tínhamos de escolher uma daquelas 4 linhas. Mostra que é possível prolongar a enumeração, expressa a sua opinião sobre os factos narrados, marca a existência de sentidos implícitos na frase, sinaliza... Bem, era para dizer que a autora mostra que é possível prolongar a enumeração. O uso de 2 pontos em era isso mesmo o meu conselho. 2 pontos. Depois tal. Justifica-se por, e neste caso a linha certa era a B, introduzir uma explicação. Estão a ver o estilo, era só isso que queria recordar. Não vale a pena estarmos agora a seguir estes casos todos. Depois, outro estilo de item que surge no grupo 2 tem que ver com a ordem das palavras. Assim, em vários, segundo vários modelos, um deles é reconhecer o motivo da anteposição de um pronome ao verbo. Porque é que o pronome está em próclise e não está, como habitualmente em português europeu, em ênclise. E isso pode ver-se a negação, ou a ser uma frase na negativa, a haver uma estrutura de subordinação de vários tipos. Dou exemplo em e te deixe viver, e a frase era, mas também queres divertir-te, queres que eu não te chateie e te deixe viver, já agora não usem nos vossos escritos chateie, e te deixe viver à tua maneira, a anteposição do pronome te ao verbo decorre do facto desta oração. E o que é que acham? Se integrar numa frase em discurso indireto, depender do advérbio também, se inserir numa oração. Bem, isto são tudo situações que podem acontecer. Só que neste caso era porque se inseria numa oração subordinada. A oração inseria-se, decorre do facto desta oração se inserir numa oração subordinada. Bem, isto não está muito bem. Mas, enfim, o motivo é realmente a subordinação daquela oração. Justificar é parecido. Justificar formas de verbos com mesóclise, ou seja, é parecido, enfim, até certo ponto. Por exemplo, dir-me-ias, o pronome me ocorre em posição medial, em mesóclise, por se tratar de uma forma verbal. E dir-me-ias percebem que é o condicional, não é? Justificar a alteração da ordem normal das palavras. Das paisagens, dos sons e dos cheiros só muito raramente se fala e ainda menos se desfruta. A alteração da ordem normal dos constituintes na frase revela a opinião da autora. Bem, neste caso era dar realce ao referente expresso pelos elementos deslocados. Localizar um recurso estilístico e comentar a sua expressividade. Bem, isto não é do grupo 2, isto apareceria num grupo 1. E é um item de grupo 1 bastante frequente. É encontrar uma dada figura de estilo, que às vezes é identificada logo no enunciado, outras vezes têm vocês de etiquetar. Enfim, a forma exata é variada,
mas na prática têm de conhecer as figuras de estilo e têm, sobretudo, também de ser capazes de explicar porque é que há ali realmente expressividade e em que é que aquela expressividade contribui melhor ao texto, o que é que o autor pretendeu, o poeta pretendeu a usar a. Portanto, isto é. Também pode aparecer no grupo 2 a identificação de uma dada figura de estilo. E aparece bastante até. Mas aqui, com este pedido para se depois justificar a expressividade, seria realmente um daqueles itens mais de comentário na parte A ou na parte B e portanto no grupo 1. E claro, as figuras de estilo são muitas as que podem surgir. Metáfora, comparação, repetições, anáforas, uso repetido e expressivo de determinado sinal de pontuação, também entra aqui nos recursos expressivos, paralelismos, polissíndeto, uma longa enumeração, uma gradação, hipérboles, antíteses, paradoxo. O paradoxo ou oxímoro é a mesma coisa, não é? A antítese é um contraste mais pequeno do que o do paradoxo ou do oxímoro. Vale a pena, se calhar, dar um relance a esta página do manual onde estão as figuras de estilo. Eu agora não sei de cor, mas está naquele longo anexo de gramática que vocês têm quase no final do manual. Depois, reconhecer atos. Olha, atos também, ou foi automaticamente que surgiu aquele C ali, ou isto é muito antigo. Reconhecer atos ilocutórios, mas sem C. E são, como sabem, diretivos, assertivos, compromissivos, expressivos, declarativos. E isto era de um sketch que eu usava a certa altura. Acho que não cheguei a levar-lhes este sketch neste ciclo de 3 anos. Pernas cruzadas, cotovelos em cima dos joelhos. É diretivo, claro, é uma ordem. Sempre quero ver o que está aqui. É compromissivo, não é? Ele diz que vai ver, e isto, enfim, promete ir ver. Isto é droga, é assertivo. Sabes o que é isto? Enquanto pergunta, é também diretivo. E depois um ato de fala declarativo, que é sempre os mais raros. Consideramos-te suspeito, consideramos-te arguido, consideramos-te culpado, diz o polícia, ou já não sei, a quem vai prender. Isso seria declarativo, o ato de fala mais raro. Por exemplo, aqui mesmo de uma prova, classifica o ato ilocutório presente em a sua poesia ainda tem segredos para si? Olhem, é uma pergunta, portanto, ato ilocutório, o ato de fala, diretivo. Classifica o ato ilocutório presente em mas como transformou tudo isso em matéria de poesia? Também diretivo, ato de fala diretivo. Outro tipo de item importante e que, enfim, implica se calhar mais compreensão do que propriamente gramática, mas também gramática. Identificar o referente, ou seja, o antecedente em geral, de um pronome e, portanto, de uma anáfora. Já não se tem usado catáfora e também já não se tem usado sucedente. Imaginem isto. Em Homens do Seu Tempo, foi o referente de seu. Foi nesta data que Torga se meteu a viajar pelo velho mundo. O resultado dessa viagem foi o seu primeiro livro em prosa. O referente de seu é, e temos aqui, por acaso, é uma anáfora que é um possessivo. É Torga, não é? O referente da anáfora seu, ou do pronome seu,
Por acaso aqui não é pronome, é determinante possessivo. É o torga, que podemos dizer que é referente ou que é antecedente. Aqui com que o antecedente do pronome relativo que é, e neste caso quer isto dizer que se pode quase admitir que existe um patamar de leitura de imprensa, eventualmente, que o crescimento económico não parece conseguir elevar. E era um patamar de leitura de imprensa que o que está, reporta-se ao antecedente ou ao referente a um patamar de leitura de imprensa. Aquele pronome relativo, não é? O que é o pronome relativo? Não vale a pena estarmos a ver todos os itens que trago aqui do mesmo estilo. Indica o antecedente do pronome sublinhado em, aliás está repetido em, não é? Em o que tenho a dizer, escrevi-o. E o antecedente daquele o que está sublinhado é o que tenho a dizer. Tudo aquilo, não é? Tudo aquilo é a anáfora do escrevi o que tenho a dizer. Escrevi-o. E há que ter cuidado. Bem, eu ia dizer em transcrever completo o segmento, mas neste caso creio que nestes itens do grupo 2 o que vai aparecer é para escolher entre linhas, não sei. Indica o antecedente do determinante possessivo que ocorre em a sua subordinação. Bem, não vamos estar a ver estes itens todos. Depois eu deixo a apresentação aqui nesta secção do blog. Outro item a ter em conta, indicar se a relação entre duas expressões ou palavras é de sinonímia, antonímia, hiperonímia ou hiponímia, holonímia, meronímia. Isto implica lembrarem-se, enfim, não terão dúvidas com sinónimos e antónimos, mas mais com hiperónimos e merónimos, holónimos, enfim. Os vocábulos batalhas, isto era numa altura em que as provas tinham também verdadeiro e falso. Os vocábulos batalha e combates mantêm entre si, falta ali um R, entre si uma relação de antonímia. É verdadeiro ou é falso? É falso, não é antonímia. No contexto em que ocorrem as palavras pólvora e conquista, pertencem ao mesmo campo lexical? Sim. Já agora lembrem-se de campo lexical e lembrem-se, mas antes disso, as palavras navios e marinheiros pertencem ao mesmo campo lexical, ao mesmo campo semântico, sim, ao mesmo campo lexical. Campo semântico é outra coisa, não é? Imagina num dicionário, num verbete dicionário, as várias acessões ou as várias ocorrências da palavra, às vezes até como expressão idiomática ou assim. Portanto, o campo semântico de marinheiro, neste caso, apanha aquilo, marinheiro de água doce, a expressão marinheiro. Depois lá está o holónimo, navio, e merónimo do holónimo navio, ou seja, parte do holónimo navio é, por exemplo, proa, convés, popa. Há uma relação de merónimo-holónimo entre navio e proa, convés. Ao contrário, se eu considerar o hiperónimo meio de transporte, tenho como hipónimos navio, bicicleta, triciclo, enfim, todos os transportes que entram naquela classe, são os membros daquela classe, os hipónimos. E a classe é o hiperónimo. Ou seja, o campo semântico lembra-nos que as palavras muitas vezes têm propriedades de polissemia, são polissémicas, não é? Consoante os contextos,
podem ir tendo significados ou acessões diferentes. É o caso aqui de prato. Portanto, isto seria o campo semântico de prato e as várias acessões de prato. Vou aqui acrescentar qualquer coisa que não é já de gramática, mas é útil às respostas a grupos 1. Estão a ver, é léxico. Vou também depois pôr isto, talvez até mesmo por escrito, o eu poético, o eu lírico, o sujeito poético, o sujeito lírico, o poeta ou narrador, se for um texto em prosa, trecho, texto, certo, passagem, passo, período, parágrafo seguinte. Como veem, são termos que podem servir, olha, para beneficiar mecanismos de coesão lexical e não se estarem a repetir muito nos vossos comentários, nas vossas respostas a itens de grupo 1. Trata de, aborda, conota, denota, remete para, não é remete a, é remete para, implica, evoca, aluda. Eu vou pôr isto depois também isolado dentro da secção em que isto vai aparecer, gramática e restos, para lhes ser útil se for o caso. E depois no final, eu não gosto destas conclusões de itens, mas se calhar é bastante escolar e resulta. Entretanto, acrescente-se que, note-se ainda que, diga-se também, é de notar, por outro lado, na verdade, com efeito. Já agora, não se esqueçam de fazer sempre parágrafos e de fazer margens de parágrafos. Eu no outro dia dei-lhes o já não sei o quê. É nos textos do Frei Luís Sousa Canção. Apresentei aqueles parágrafos com um espaço entre parágrafos e não com a típica margem de início de parágrafo e sem linhas entre parágrafos. É assim que se faz à portuguesa e é assim que devem fazer. Portanto, fazer bastantes parágrafos, não ter medo de fazer parágrafos nestas provas e também de fazer períodos dentro dos parágrafos e cada parágrafo com a sua margem, não é? Isto é um quadro que vai ficar também aqui na apresentação e que eu não lhes dei a propósito dos Lusíadas ou a propósito de Pessoa, mas que é útil. De um lado tem os Lusíadas, do outro lado mensagem e uma espécie de contraste em vários aspectos. É uma pergunta que já, enfim, não é um item de grupo 2, é de grupo 1. Já têm aparecido perguntas a pedir este contraste entre estas duas obras, ou aspectos destas duas obras. Depois, talvez pudessem relancear. O que tenho aqui já me parece, vai ficar também na apresentação que lhes deixo, mas já me parece um pouco acessório, desnecessário. Lembrar os aspectos estilísticos no sermão de Santo António aos Peixes do Padre Vieira, não é? Todo aquele lado de os paralelismos, as enumerações, as anáforas, os quiasmos, as perguntas retóricas, as antíteses, as citações bíblicas, todo esse... Enfim, não é só a intriga que interessa, e não é fácil saber o enredo do sermão, é também depois notar estes aspectos de estilo. Não se esqueçam também que era, no fundo, um texto quase dramático, quase para palco. O púlpito funcionava como um palco e eles na igreja estavam, na verdade, a assistir a um espetáculo. Por outro lado, o contexto é também didático, não é? Um sermão é um texto que pretende ser didático. O contexto também tem aquela mensagem acerca da situação dos índios no Maranhão e a crítica à exploração
que deles faziam os colonos, que era no fundo, que eram os assistentes à audiência do Padre Vieira. Ele não era muito simpático para quem ia vê-lo à igreja. Se quiserem, no Frei Luís de Sousa também podíamos ter lembrado aqueles problemas de drama romântico ou tragédia clássica. Estas páginas não são do vosso manual, não lhes liguem. Garrett defende que é uma obra híbrida, que é, por um lado, tragédia, na índole, não é? Simplicidade da ação, unidade de espaço e de tempo, personagens nobres, estrutura tripartida. Tem até categorias da tragédia clássica, o desafio das personagens, a ubris, não é? À ordem estabelecida, o caminho progressivo para o clímax, enfim. Tudo isto era da tragédia, o que leva a inspirar no público terror e piedade. Há também uma espécie de coro, como na tragédia grega, o Telmo e o Frei Jorge, de certa maneira, desempenham esse papel. Mas depois tem também características de drama romântico. Pela forma, usa-se prosa, não é verso, como teria de ser se fosse tragédia. A linguagem próxima da realidade, ou tragédia clássica, a linguagem é próxima da realidade, não é uma linguagem solene, como seria na tragédia. A lei das 3 unidades, que há bocado dissemos ser cumprida, o espaço, a unidade da ação e do tempo, é até certo ponto tida em conta, mas não é cumprida escrupulosamente. E depois também há aspectos claramente românticos, o patriotismo, o nacionalismo. O acontecimento é de cariz sentimental e amoroso. Valorizam-se sentimentos humanos das personagens, da liberdade individual, isto é muito romântico, o homem inserido no seu contexto histórico e social também. Isto era uma parte C que eu não sei se chegámos a corrigir em aula, em que tinha saído Fernão Lopes. Um desenvolvimento no qual refira 2 momentos em que as multidões alvoroçadas revelem o desabrochar de uma consciência coletiva. Isto em Fernão Lopes. E a resposta que era, já não sei que fiz eu ou que fiz a partir do cenário de respostas dado pelo IAD, seria este. Fernão Lopes, na crónica Dom João I, dá conta da emergência de uma consciência coletiva nacional em que o povo surge como sujeito da história. Assim, quando o pajem veicula a notícia de que o mestre Davis corre perigo de vida, o povo mobiliza-se por uma causa comum, movimentando-se em direção ao paço, em grande agitação e insurgindo-se contra Dona Leonor para proteger aquele que pode garantir a independência de Portugal. Do mesmo modo, a quando do cerco de Lisboa, todos se unem para guarnecer as muralhas e assegurar o transporte de mantimentos para dentro da cidade. Isto já não é o capítulo que é mesmo obrigatório, mas nós também demos este passo, contribuindo para a resistência ao invasor castelhano na luta por um ideal comum, a independência de Portugal. Reparem que estão aqui 2 aspectos, porque isso era muito claramente pedido na exposição. Ou, enfim, no enunciado em que se estipulava o tipo de exposição. E vejam como há o cuidado em, no desenvolvimento, dar esses dois exemplos, ou os 2 aspectos com os respectivos exemplos. Em suma, na crónica de Dom João I, o povo adquire um enorme protagonista ao transcender-se através das suas ações conjuntas em defesa da pátria e levando-se à categoria de herói coletivo. E pronto, cheguei ao final da apresentação. Nesta secção vão estar também uns itens de gramática que fui buscar num caderno de atividades ou assim, a uma sebenta qualquer, e que abordam assuntos que aqui escaparam. Assim que me lembre daíticos,
importante aspecto e modalidade. Já os valores temporais, nem tanto. E vocês verão o que está lá, mas eu pus lá o que não apareceu aqui na apresentação, mas também é para ter em conta. Não pus o discurso indireto livre, valia a pena darem uma vista de olhos à página em que são mostrados o discurso direto, o discurso indireto e indireto livre no manual. E não tenho mais nada a dizer. Provavelmente já não os vou conhecer mais antes do exame. Portanto, boa sorte, que corra tudo muito bem.